Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão, gente? Bom, vamos lá, quinto ano. Antes de começar essa aula, eu quero aqui agradecer demais o pessoal que está traduzindo em Libras. Muito obrigado. Eu descobri que o meu nome agora é Rodrigo. E se eu tiver errado, eu estou aprendendo, tá? Então, toda vez que eu for me apresentar, eu me chamo Rodrigo Baglini, professor da Rede Municipal de São Paulo e do Estado de São Paulo. E eu vou, mais uma vez, Rodrigo, eu achei isso muito legal e, mais uma vez, muito obrigado, tá bom, gente? Grandes mestres do quinto ano, estamos aí já na nossa segunda aula. E olha só, a gente sempre tem que pensar em nos organizar para estudar. Vamos lá. Então, primeiro ponto, sente aí na frente ou do celular, da televisão, onde você estiver vendo. Se organize. Importante, separe a folha, o lápis, para a gente começar a nossa discussão, ok? Responsáveis e familiares, também é importante estar ao lado das crianças nesse momento e interagir em certa medida com a criança que está ao seu lado. Afinal, ela precisa de compreender tudo o que está acontecendo. Mas, convenhamos, quinto ano, eu tenho minhas crianças de quinto ano, vocês já são muito bons. Vocês estão quase no sexto ano, Daqui meio ano, sexto ano. Então, ajuda também os responsáveis, não deixa as coisas para eles não, tá bom? Vocês já têm uma certa responsabilidade, beleza? Bom, olha só, como vocês normalmente fazem para acessar esta aula? Simples, a gente tem alguns caminhos. Essa aula, ela está sendo transmitida pelo canal Educação, bem como pelo aplicativo. O aplicativo, eu volto a falar, é bem simples o acesso deles. Você vai acessar a loja do seu celular e vai digitar Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Beleza? E aí, se tiver alguma dúvida, para além do aplicativo, você também pode acessar o site centrodemídiassp.educacão.sp.gov.br. Não conseguiu o aplicativo, não conseguiu o site? Meu Deus, o que eu faço? Fica tranquilo que tem um telefone e também tira dúvidas. 0800 77 0012, beleza? Informações passadas, vamos para a aula? Vamos lá, primeiro ponto, já começa levantando. Se você está esparramado aí no sofá, deitado, levanta, porque senão fica difícil o rolê aqui. Tranquilão? Eu sei, vocês devem estar pensando, até aqui eu estou tomando bronca? Não é bronca, é porque a gente só aprende ali naquele dinamismo. Fechou? Vem comigo então. Olha só, para começar, eu faço questão de construir esses dois mapas. Para quem estava na minha última aula, já sabe desse mapa. E aí é de maneira bem proposital. Olha que interessante. Da contação de história agora, ela falou da vaca. Eu queria muito essa vaca, porque ela resolve a vida de um monte de gente. O que seria da Maria se não tivesse a vaca? O que seria do estado de São Paulo, do estado de Minas também se não tivessem as vacas? Nós discutimos na nossa última aula onde estão concentrados os principais produtos agrícolas segundo o mapa. Onde estão concentrados tanto o leite quanto o café. Olha que interessante. Quando a gente começa a pensar leite e café, analisando sobretudo estes mapas, eu pedi para que nós, na nossa última aula, viesse organizando, apontando estado de São Paulo, estado de Minas. E foi muito curioso que uma galera localizou a região, localizou o estado, localizou o tipo de produção. Quinto ano é sucesso, beleza? Galera, antes de a gente já partir para a aula, eu quero ouvir aquele salve. Olha só, é ao vivo. Eu preciso do celular, pois a galera está fazendo o comentário e o professor Rodrigo não pegou o celular. Mas tudo bem, a gente faz isso, é automático, nós estamos aprendendo. Olha como funciona. Apareceu. Apareceu, muito obrigado, produção. Isso é bem normal. É que nem aquela vez, quando eu estou em sala de aula, eu vou começar a dar aula e eu esqueço o giz. Aí eu viro, João, tem como ir na sala da professora Reginice e pegar o giz para mim? Aí ele vai lá na sala, professora Reginice, pega o giz para o professor Baglini. Aí na hora do intervalo, vou contar para vocês. A Reginice fala, Rodrigo, você esqueceu o giz de novo. Esqueci, eu estava agitado. É normal, tá bom? Olha só, show de bola. Larissa, seja bem-vindo. Ítalo, seja bem-vindo. Rafael, Arthur, isso aí,
galera já comentou, vamos subir a hashtag Sou Importante, para a gente criar essa consolidação da marca. Sou importante, nós somos importantes, beleza? Vamos então aqui para a aula. Olha só, que interessante. Na nossa última aula, nós discutimos produtos agrícolas, não foi? Produtos agrícolas. Para tanto, levantamos aqui 2 elementos, o café e o leite. Tudo bem? Vamos fazer essa revisão? Localizamos que tanto a produção de leite quanto a produção de café, ambas estão localizadas no estado de Minas e no estado de São Paulo. Também discutimos que tem todo um contexto histórico da elite do café, da elite do leite, que explica esta condição. Hoje, nós vamos discutir sobre um outro aspecto econômico e onde está localizado. Afinal, no 5º ano, nós temos que ter muito clara a localização geográfica e, principalmente, a interpretação de mapas. Vamos lá. O que esta imagem aqui representa para vocês? Comecem a subir nos comentários que eu já vou chamar aqui vocês, hein? Olha só. Coloca o nome da escola também. Professora, professor, coloque o nome da escola, convide os estudantes também a participar. Afinal, esta relação precisa de muita interação. Gostei disso, hein? Olha só, então, aqui é uma indústria. Perfeito! Indústria, ela é de um setor da economia. Olha, para falar em setor da economia, eu vou dividir o setor da economia em 3 partes, tudo bem? O setor primário é o setor da agricultura, é o setor da pecuária, é o setor do extrativismo. Primário, tudo começa lá. Então, na nossa última aula, nós discutimos o setor primário. O setor secundário, segundo, 2, o setor secundário, ele é o setor da indústria, é o setor da transformação. Você pega uma matéria-prima e transforma num produto. Já o setor terciário é o setor de serviços, é o setor do mercado consumidor, é o setor do professor. Então, o professor está no setor terciário. Como na nossa última aula nós discutimos setor primário, hoje nós vamos discutir setor secundário. Eu vou agora convidar vocês, olha só, essa é minha lousa. Eu quero que vocês exatamente agora, nos comentários, coloquem quais são as características de uma indústria. O que uma indústria faz? Mais uma vez, coloquem nos comentários e, inclusive, já comecem a anotar na folha que o professor Baglini pediu para vocês. Aliás, na folha que o professor Rodrigo pediu para vocês. Então, o que uma indústria faz? Por favor, vamos lá, agora que eu já estou com o aplicativo rolando aqui. Olha só, a galera, produtos. Sim, uma indústria faz produtos. Mercadorias, produtos, alimentos. Que mais? Vamos. Roupas, vestuários. Meu Deus, é tanta informação. Então, vamos lá. Peguem o caderno de vocês. Vamos acompanhar o Pro aqui. Por gentileza, então, uma indústria. Olha só, show de bola, sem pressa. Então, uma indústria produz produtos. Vamos lá, então ela transforma. Olha que interessante. Transforma. Aliás, eu vou aqui até destacar isso, porque eu acho muito importante e aproveitar esta luz. Uma indústria transforma. Ela transforma exatamente o quê? Ela transforma a matéria-prima num determinado produto. Por exemplo, imagine que eu tire o leite da vaca da Dona Maria. Este leite é a matéria-prima, foi o setor primário. Eu vou pegar o leite e transformá-lo numa indústria. Vou transformá-lo num queijo. Olha que interessante. Imagine também que eu colha a cana-de-açúcar, setor primário, e que eu pegue esta cana-de-açúcar e transforme ela no açúcar. Transformei. Então, a indústria, ela transforma. Transforma o quê? Uma matéria-prima num produto. Olha que interessante. É claro que, normalmente, a gente sempre pensa, mas indústria é a fábrica, professor? Indústria é sinônimo de fábrica? Não. Fábrica é o espaço. Tanto que, por exemplo, olha que interessante, isto é uma indústria, isto é uma fábrica. Mas, se a gente analisar toda a história, o contexto de indústria, de transformação, a indústria ela passou por várias fases.
Lá atrás, há muito, muito tempo atrás, um artesão, ele pegava uma matéria-prima e transformava num produto. Era um tipo de indústria. Tudo bem? Como na nossa última aula nós analisamos mapas, é claro que eu vou construir com vocês novos mapas. Perfeito? Olha só. Primeiro mapa, sempre importante procurar as referências. Todo mapa que o professor traz aqui, gente, ó, é do IBGE. Tudo bem? Um instituto sério. Aliás, vou conversar aqui com os professores e professoras. O site do IBGE tem vários planos de aulas e mapas que constrói, neste momento que nós estamos passando, melhor interação. Então é bem uma consultada lá, tá bom? Tudo gratuito e aberto do governo, vamos usá-los. Olha só, IBGE, onde eu trouxe esse mapa. Eu quero que vocês coloquem agora nos comentários, segundo este mapa, onde estão a maior parte das indústrias do Brasil. Lá vou eu. Qual estado, qual região lá vou eu olhar aqui para vocês. Vamos lá. Perfeito. Ó, chegou a primeira, São Paulo e Rio. Interessante. São Paulo, Rio, Minas Gerais. Muito bem. São Paulo, Rio, Minas Gerais. Muito bem. Espírito Santo. Olha, também. Mas a maior parte das indústrias, elas estão concentradas, sobretudo aqui, ó, no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Isso é importante. Agora, eu aqui, construindo a aula com vocês, tive uma reflexão. As indústrias estão concentradas onde a produção do café e a produção do leite também se faz presente. Nossa, peraí. Alguma coisa está estranha, não é? Vocês pararam para pensar? Na nossa última aula, eu trouxe aqui mapa da produção do leite e da produção do café e São Paulo, Minas e Rio apareceu no mapa como grandes produtores. Aí eu vou para a indústria e eu vejo que São Paulo e Rio também são grandes produtores industriais. Por que isso? Simples, contexto histórico, tá bom? Mas antes dessa informação, olha só, antes dessa informação, eu vou aqui passar outro ponto bem importante para você. Está com dúvida onde acessar, onde interagir? Porque tem gente que está assistindo essa aula, está vendo eu lendo alguns comentários e pensando, onde essa galera está comentando? Como que o professor consegue interagir? Tranquilo. Você faz o download do aplicativo Centro de Mídia São Paulo, Educação Infantil e Anos Iniciais, tudo bem? Faz o download. O consumo desta aula pelo aplicativo, inclusive, não gasta internet, não gasta. Então é, ó, de grátis, ok? Se tiver dúvida, você também pode acessar o site. Lá tem programação, tem mais informações, que é o centro de mídias sp.educacão.sp.gov.br. E o telefone também, não conseguir nenhum nem outro, você liga 0800 77 00012. Tudo bem? E aí, molecada, já separou o caderno para a gente começar a discutir aqui? Quais são os motivos que explicam a grande concentração industrial nesse lugar? Simples, vamos voltar para a nossa lousa. Vou apagar aqui. Nós estamos discutindo indústria. Chegamos a uma conclusão, em parceria, que a indústria ela transforma. Vocês acabaram de me falar que a indústria ela está muito presente no estado de São Paulo, estado de Minas, alguns me falaram Espírito Santo, Minas Gerais. Para não escrever todos os estados aqui, vamos escrever a região? Qual é a região de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio? Então, a indústria no Brasil está concentrada na região Sudeste. Muito bem. Está concentrada na região Sudeste. Então, eu posso falar que a região Sudeste é uma região de transformação? Olha, é uma região de transformação industrial. Todas as regiões possuem transformação, mas a região Sudeste é uma região de transformação industrial. Muito bem. Quais são os motivos que explicam toda essa transformação? Olha que interessante. Eu agora vou fazer aqui um rolê com vocês. Vejam só, na nossa última aula, eu construí com vocês a agricultura.
agricultura. E a agricultura, ela também está relacionada, na nossa última aula, na região sudeste. Perfeito? Estão acompanhando? E aí, agora comecem a analisar. Durante muito e muito tempo, a principal produção econômica do Brasil era a produção agrícola. E aí, tanto os barões do café no estado de São Paulo, quanto os grandes latifundiários do leite no estado de Minas Gerais, eles acumularam muito dinheiro, assim, ó, muito mesmo, muito. E aí, principalmente o estado de São Paulo, a fim de aumentar mais ainda a sua produção, vai vendo, aumentar mais ainda a sua produção, eles começaram a pensar, eu vou construir ferrovias para vender mais ainda, vender café e ganhar mais dinheiro. Vou construir portos. Com isso tudo, foi necessário se criar o que também? Indústrias. Começaram a perceber o quanto tanto a indústria quanto a agricultura, elas se interrelacionam. Começaram a reparar que não dá para se desvincular de uma informação ou outra. Antes de entrar aqui, eu estava olhando a aula da professora de ciências. Fala sério, meu, que aula top. Aí eu vendo ela das mudanças, ela discutindo recursos renováveis, não renováveis, discutindo sobre a água. Aí eu já logo pensei, falei, meu Deus, o estado de São Paulo, o estado de Minas, a região sudeste, consome muita água, porque eles gastam tanta água para a agricultura, quanto para a indústria. Vamos lá agora, eu quero ler aqui com vocês os comentários e eu vou jogar uma pergunta. Aliás, antes de jogar a pergunta, vocês estão construindo isso no caderno junto com vocês? Junto, tranquilo? Olha só, vai entrar agora aí na tela, vamos escrevendo bonitinho, bem tranquilo todas essas informações. Então vamos registrando. Aliás, vamos começar a ter essa cultura do registro de maneira bem pontual. A gente fica um pouquinho desesperado, fala, não dá tempo, o professor Baglini está escrevendo muito rápido, o professor Rodrigo está escrevendo muito rápido, ele não está conseguindo. Fica de boa, porque essa aula depois vai ser transmitida em outros meios de comunicação, em outros canais de comunicação. Tudo bem? Então a gente tem que chegar a isso. Vamos rever. A indústria transforma. Transforma o quê? Uma matéria-prima num produto. A fábrica é o espaço onde se pratica a indústria. Tudo bem, é a fábrica, mas eu posso fazer uma indústria fora da fábrica. Essa indústria, segundo o mapa do IBGE, está concentrada na região sudeste. Essa região sudeste, então, é uma região de transformação industrial, que, por sua vez, advém do contexto histórico da agricultura. Professor, olha que feio que o professor não fez. A todo mundo. Toda vez que eu ponho o i, eu tenho que fazer o pinguinho da agricultura. Perfeito? Eu agora vou pedir aqui para nos comentários vocês colocarem. O que é mais importante para a economia do Brasil? Vocês acham que é a indústria, que eu mostrei nesta aula, ou vocês acham que é a agricultura? Escreve assim rapidinho aqui no comentário agora. Indústria ou agricultura? Indústria ou agricultura? Vamos lá? Espero que vocês já vão colocando. Olha que interessante. Indústria, indústria, indústria. Agricultura. Nossa, agora começaram a disputar se é indústria ou agricultura. Não, fica tranquilo. Gente, para a economia, tudo é muito importante. O Brasil, durante muito e muito tempo, ele era conhecido como um país agrário exportador. Só plantava, só exportava. Hoje não. O Brasil, ele também é conhecido como um país urbano e industrial. Olha que pergunta bem interessante. O Rogério, ele perguntou se a indústria tem a ver com a quantidade de pessoas que vivem na cidade. A indústria tem a ver com a quantidade de pessoas que vivem na cidade. Rogério, excelente pergunta. Sim, porque a indústria, sobretudo essa consolidação, ela demanda muita mão de obra. Você precisa de muitas pessoas trabalhando na indústria. É claro que com o advento da tecnologia, é claro que com o advento da informação e da globalização, esta indústria hoje,
não demanda de tantas pessoas, afinal, muitos robôs estão substituindo a mão de obra, infelizmente. Mas ela precisa sim. Aliás, basta analisar qual é a região mais populosa do Brasil. A região Sudeste. E aí, quando a gente começa a pensar, por que a região Sudeste? Porque é a região Sudeste onde ela tem os dois principais elementos, as duas principais bases de produção industrial. Vamos analisar aqui novamente o mapa. Perfeito, deixa o professor apagar, eu adoro. Olha, não funcionou, eu não vou apagar. Voltou, vou de novo. Mais uma vez, se não der certo, olha, eu aprendi, a galera me ensinou. Eu limpo aqui a mão e faço assim, aí ele apaga. Vocês devem estar morrendo de risada, né? Dar risada sem falar, o professor Baglini toda vez se enrola com isso. Mas gente, é tecnologia, tá? Eu falho mesmo, é igual quando eu vou ligar DVD na sala de aula. Separo tudo. Separo o DVD, separo a extensão e quando eu vou ligar, cai energia e não tem filme. Olha só, nós vamos analisar todo este mapa aqui. Coloquem, por favor, qual a região do Brasil, se é a região norte, se é a região centro-oeste, sudeste, sul e nordeste, qual é a região do Brasil que tem menos indústrias? A de maior capacidade industrial, nós já chegamos à conclusão, que é o sudeste. Agora, coloquem qual é a região do Brasil com o menor número de indústrias. O menor, vamos lá, de cara, já olhando o mapa. Vamos lá, 1, 2, 3, comecem a colocar. Quando colocarem nos comentários, por favor, coloquem o nome de vocês. Eu gosto muito dessa interação, porque às vezes vai colocando lá, então coloca o nome da escola, isso é muito interessante. Perfeito? Olha só, Jonas, Rita, Marcos falaram que é a região norte. Inclusive o Marcos, olha só Marcos, eu nem li antes, ele já participou falando que tanto a indústria quanto a agricultura um depende do outro. Sim, obrigado Marcos por ter lembrado isso daqui. Marcos, olha que legal, você já pensou? Se não fosse a indústria, nós não teríamos o queijo. Mas se não fosse a agricultura, nós não teríamos o leite. Boa, Marcos. Renato falou que é o Nordeste. Muito bem. O caso do Nordeste é bem curioso. Por quê? O Nordeste, olha só, a industrialização do Nordeste está muito concentrada no litoral. E a região Nordeste é um caso mais curioso ainda. Se tiver alguém do Nordeste, seja a família responsável, por favor, coloca aí. Afinal, nós somos importantes. O Nordeste, vou até pedir licença aqui, porque é uma região que eu sou extremamente apaixonado pelo Nordeste, então não tem como. Tocou na essência. Amores, o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões. Ele é dividido na Zona da Mata, que é o litoral. Depois eu vou detalhar essa informação para vocês. Ele é dividido no Agreste, no Sertão e no Meio Norte. O litoral nordestino, que é a Zona da Mata, concentra uma boa parte da industrialização. Afinal, foi na Zona da Mata que se consolidou boa parte da história colonial do Brasil. Região Sudeste, ela vai começar só a ser protagonista do final do século XIX para cá. A galera também comentou que a região Norte... Olha que interessante, deixa eu destacar aqui para ficar bem bonitinho para vocês, ó. Show de bola. Toda a região Norte é a região que apresenta o menor número industrial. Beleza? A gente tem alguns fatores. Primeiro, a presença da floresta amazônica. Segundo, o processo de ocupação brasileiro. E isso é muito importante. Tanto que a industrialização e a agricultura, ela basicamente se canaliza no litoral. Estou gostando demais. E aí, no nosso processo final de aula, eu chego a estas duas imagens. Hoje, eu tenho um produto industrial, aqui representado por um celular. Mas esse produto industrial só foi possível devido a um produto agrícola. Mas se não fosse o produto industrial, nós não teríamos o produto agrícola. Marcos, você tinha razão. Um depende do outro. O professor Rodrigo está aprendendo junto com vocês. Muito, muito obrigado. Aliás, pensando nessa relação, mais uma vez, se organizem sempre que for necessário. E se necessário for sair, use máscara. Lembre-se, nós só somos fortes porque vocês estão aí do outro lado. E organize essa atividade, coloca lá atividade 2, atividade 3 e organiza numa pasta. Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Lembre-se, juntos sempre vamos ser mais fortes. Hashtag som importante.
É aqui, né? Cadê? Como eu tô aprendendo. Pessoal, muito obrigado, professor Rodrigo. Dá um tchau para todos vocês.